Pastor Fábio é o nosso pai. A honra é nossa. Glória a Deus. Estende suas mãos aqui, irmãos. O Pastor Fábio vai liberar uma palavra profética sobre nossas vidas nesta noite. Fiquem atentos, por favor. Nós vamos para um outro lugar no Senhor, irmãos. Essa palavra, não sei o que Ele vai ministrar, mas o Espírito de Deus falou que essa palavra vai ser como uma chave para a gente acessar um outro ambiente no Pai. Aleluia. O Pastor Fábio tem uma palavra de destino para nós, irmãos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer o Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor, ó Pai, tem entregue, ó Pai, a pastora Paola, ao pastor Fábio, a Pipi, o Israel, a Rafinha, tudo que você tem entregue, Senhor Jesus, ali em Anchieta, na casa da paternidade. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu filho. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por tudo o que ele, Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele, Senhor Jesus. Como o Senhor, ó Pai, falou comigo, que o Senhor vai nos entregar, ó Pai, através dessa palavra liberada, uma chave para a gente acessar, ó Pai, um novo ambiente no Senhor. Que tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, se eu posso dizer, programou, projetou para esta noite, que verdadeiramente nós possamos, Senhor Jesus, nos apossar. Amém. Nós possamos, Senhor Jesus, como igreja do Senhor, ó Pai, tomar posse, ó Pai. Papai, continue liberando o teu manto. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos dê graça, sabedoria, para poder, Senhor Jesus, acessar esse lugar. Amém. Nós abençoamos a vida do pastor Fábio. Usa o teu filho mais uma vez como profeta nesta casa. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Que isso. Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Vocês estão bom? Amém? Joia mesmo? Glória a Jesus. A Denise, ela cruza as pernas assim, fica te olhando por cima do óculos. Você está sendo examinado o tempo todo. Eu posso fazer um pedido, Gustavo, pastor Gustavo? Pode acender as luzes da igreja? Pode? Pode ficar. Eu fico melhor, eu fico mais confortável assim. Amém? Olhando para vocês. Amém? Tá melhor, Otto? Graças a Deus. Irmãos, é um prazer estar aqui, viu? De verdade, a gente foi ali em Caxias, na igreja do pastor Anderson, ontem, à noite, hoje de manhã. Aí eu que pedi o Gustavo para vir aqui. Ele não me convida, Mila. Aí eu falei, Gustavo, pastor Gustavo, eu vou estar lá, enfim, é pertinho, será que o senhor me convida, não? É caminho. Aí ele falou assim, eu vou ver com a pastora Ana Paula. Aí a pastora Ana Paula olhou e falou, não, pode sim, está liberado. Aí que eu vim. Aí, entendeu, pastor Giovanni? Aí eu vim, aí eles me liberaram para estar aqui. Então eu quero dizer que foi eu que pedi para estar aqui, tá, irmãos? Então obrigado, irmãos, por me aceitar. Aí a pastora Cat foi pregar em Macaé ontem. Aí subiu, não aguentou de saudade da mãe dela. Aí subiu o morro. E aí acabando o culto a gente vai embora para casa, em nome de Jesus. Mas é um prazer estar aqui, irmãos. Eu amo essa casa, eu amo essa igreja, eu amo vocês de verdade, irmãos. Eu amo os pastores que vocês têm, eu amo vocês de verdade. É muito bom, muito bom, muito bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Com muito temor eu falo isso para os irmãos, viu? É muito gostoso estar aqui, mesmo sendo examinado pela pastora Denise. Mesmo sabendo, ela me examina para ver se a homilética está boa, se a hermenêutica está correta, se a conjugação verbal está alinhada. Não, é caderno, eu vou pregar, ela traz caderno. É ruim, não precisa de nada não, rapaz. Que Deus seja adorado. Amém? Você concorda comigo que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, sim ou não? De verdade.
Quem acha que ainda falta muito, que a volta de Jesus está tão distante aí, diga amém. Agora, quem crê... Oi? Ajeitar a gola. Melhorou? Obrigado, Otto. Tá bom assim? Obrigado. É brabo, cara. Eu sofro, mano. Então, quem crê que a volta de Jesus é iminente, que falta pouquíssimo tempo para o Senhor retornar a essa terra, diga amém. Você crê de verdade que Jesus está muito perto de voltar? Amém? Quando você olha para os últimos tempos, você vai entender uma coisa. Existem sinais da vinda de Jesus em vários aspectos. Você vai ver sinais da volta de Jesus, por exemplo, na natureza. Amém? Os céus estão apontando a volta do Senhor. Graves terremotos em muitos lugares estão apontando a volta do Senhor. Tsunamis estão apontando a volta do Senhor. Isso tudo está lá em Lucas capítulo 21. Então você vai ver sinais da vinda de Cristo na natureza. Mas você também vai ver sinais da volta do Senhor Jesus na política. O cenário político está todo criado, está todo apontado, está todo criado e fazendo vários apontamentos para a volta do Senhor. Por exemplo, quando a guerra cessou no Oriente Médio, é um sinal fortíssimo de que Jesus está voltando. A construção do terceiro templo em Jerusalém, todo o material para a construção do terceiro templo já existe. Estão havendo treinamentos com os sacerdotes há mais de 5 anos. Os sacerdotes estão sendo treinados, cantando as músicas, celebrando os sacrifícios, segundo a lei de Moisés. Só que falta o templo. Quando você lê Daniel capítulo 9, você percebe que para que o abominável da desolação, ou seja, o anticristo se manifeste, é necessário que o templo seja erguido, é necessário que haja templo. E o templo só não foi erguido ainda porque no local do templo existe a segunda maior e mais importante mesquita muçulmana, lá no Domo da Rocha, em Jerusalém. O local é só o que falta, porque todo o dinheiro, todas as peças do terceiro templo já existem, já foram confeccionadas, já estão prontas. Todas as peças, com exceção apenas da arca, que ele sabe, segundo o judaísmo, ele sabe onde ela está. Então a volta de Jesus é iminente, porque os cenários e os sinais apontam para isso. Você vai ver, por exemplo, um sinal fortíssimo da volta do Senhor no aspecto do comportamento humano. Quando você lê lá em Timóteo capítulo 3, os males e a corrupção dos últimos dias, sabe isso? Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias serão dias trabalhosos, porque os homens serão avarentos, orgulhosos, jactanciosos e assim. São 18 características ali dos homens, do comportamento dos homens dos últimos dias. Então você percebe um cenário apontado na política, você percebe um cenário apontado na criação, na natureza de maneira geral, você percebe um cenário apontado nas famílias, você percebe um cenário apontado no comportamento humano. Mas não é nada disso que eu queria falar. Eu queria falar que a gente vai perceber de maneira muito clara um apontamento da volta de Jesus dentro da igreja. O cenário da igreja mundial, eu não estou falando da igreja do irmão Valdomiro. O cenário da igreja mundial é um cenário, são 2 aspectos muito distintos. De um lado, ou do lado A, eu vou chamar de lado A, você percebe um avivamento acontecendo no mundo, irmãos. A gente percebe um avivamento acontecendo nas nações. A gente, nem um amém, mas eu vou continuar. Você percebe um avivamento acontecendo dentro da igreja de Cristo. Esse é um lado, é o lado positivo.
É o lado A, é o lado certo, é o lado correto, é aquilo que é bom da profecia da volta de Jesus. A profecia da volta de Cristo é tratada em Joel como o grande e terrível dia do Senhor. A volta do Senhor será grande, mas também será terrível, amém? Ela será grande para quem vai e terrível para quem fica. É grande, como que algo pode ser grande, mas também pode ser terrível? É grande porque Jesus vai levar quem o ama para a glória eterna, aleluia. E é terrível porque alguns ficarão para ver o que vai acontecer com essa terra e com as nações. Então é grande e terrível. Joel tratou isso como grande e terrível. É grande porque de um lado nós temos um avivamento em curso. É grande porque Jesus falou: olha, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão mortos, vão matar e vão perseguir vocês. Se você olhar hoje para o cenário eclesiástico, o cenário cristão da Nigéria, irmãos, tem crente morrendo lá todos os dias. A Nigéria hoje é um dos países que mais mata cristãos. Quando você olha para o Oriente Médio, o Iêmen é o país onde há o maior índice de perseguição, o segundo maior índice de perseguição, porque o primeiro está na Coreia do Norte. Então você percebe que a perseguição ao cristianismo hoje não é algo velado, não é algo oculto, não é algo escondido, é algo claro, é algo na luz. Antes se matava ou se perseguia os cristãos nas catacumbas de Roma. Existe um livro muito legal chamado As Catacumbas de Roma. Hoje não se persegue mais nas catacumbas de Roma, se persegue nas ruas, se persegue dentro das casas, se persegue no cenário natural da vida humana. Hoje o cristianismo tem sido perseguido de maneira muito vasta, muito dolorida, irmãos. Irmãos nossos estão morrendo todo dia com uma Bíblia na mão, simplesmente por professar a fé em Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Amém? Simplesmente por professar a fé no Senhor Jesus. Isso no mundo, hoje em especial, acontece na Nigéria de maneira muito forte, no Sudão de maneira muito forte. Pessoas estão morrendo todo dia, só porque disseram sim para Cristo. Então isso é terrível, isso é terrível. Mas há algo que ainda permeia a igreja de Jesus, e é aqui que eu quero focar, é aqui que eu quero ministrar o meu e o seu coração, que é o ensino contaminado que está adentrando a casa de Cristo. Vamos lá em 1 Timóteo, por favor. O tema dessa noite é as 3 doutrinas do Apocalipse. Se você quiser anotar, as 3 doutrinas do Apocalipse. Mas eu quero começar com a carta de Paulo a Timóteo. Queria que você abrisse para embasar aquilo que nós queremos compartilhar. 1 Timóteo, por favor, capítulo 4. Existe uma marca dos últimos dias na vida da igreja, que é um apontamento claro e clássico para a volta do Senhor Jesus Cristo. E Timóteo Paulo falando a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: ora, o Espírito aqui com letra maiúscula, está falando do Espírito? Isso, o Espírito diz claramente que quando nos últimos tempos, e uma outra tradução está últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas. A palavra doutrina aqui é a palavra grega didasco ou didascalos, que significa ensino. A igreja brasileira, principalmente a igreja pentecostal brasileira, ela foi ensinada que doutrina é o tamanho da roupa, que doutrina é o tamanho do cabelo, que doutrina é o terno, que doutrina é a saia. Não, isso não é doutrina, isso são usos e costumes. A palavra doutrina é a palavra grega ensino, didasco, ensino. Isso não é doutrina, doutrina significa ensino. Então nos últimos tempos, algo que pontuaria a igreja ou a fé é que as pessoas abandonariam a fé
seguindo espíritos enganadores e ensinos, doutrinas de demônios. Continua no verso 2: por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada, a consciência endurecida. Cauterizado aqui significa endurecido. Então Paulo está dizendo que nos últimos dias, a marca ou uma das marcas na igreja é que as pessoas abandonariam a fé, dando ouvidos a ensinos de demônios. Aí você percebe hoje, dentro do nosso meio, dentro do segmento cristão evangélico, igrejas de N maneiras, pessoas com N comportamentos, pautados claramente nas escrituras como errôneos, mas que estão ganhando vulto, estão ganhando espaço. Por quê? Porque é uma marca dos últimos dias da igreja na terra. Paulo ainda diz que as pessoas coçariam os seus ouvidos, desejariam ouvir, coçariam os seus ouvidos para ouvir aquilo que lhe apraz e não aquilo que é necessário. E por causa de comichões nos ouvidos, as pessoas dariam seu coração e os seus ouvidos a ensinos errados, a ensino de demônios. Quem está aqui, diga amém. Ainda na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, vamos lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 para frente, para a gente ganhar tempo. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, Paulo o taxa de orgulhoso. Esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito da palavra. A respeito de palavras. E daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo continua dizendo e enfatizando ao seu discípulo Timóteo, que pastorearia uma das igrejas muito proeminentes da Ásia, porém muito problemáticas também, que era a igreja de Éfeso. Foi para lá que o irmão Timóteo, ele foi enviado. Paulo está dizendo que pessoas orgulhosas, que pessoas carregando uma carga de orgulho, iriam dar o seu coração a debater a palavra e não a ensiná-la de maneira clara, convicta, correta e concreta. Você percebe que a fala de Paulo, volta para mim no versículo 1, por favor, em nome de Jesus. Todos os que estão, versículo 3, no primeiro versículo que eu li, é o 3 no caso. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnias e suspeitas malignas. Eu quero chamar a sua atenção que Paulo não está falando para ímpios, Paulo não está falando para pessoas que não entendem ou não têm acesso às escrituras. Paulo está falando de pessoas que praticam a fé. Paulo está falando de pessoas que têm o entendimento da sã doutrina de Cristo, porém a rejeita para fazer aquilo que o seu coração deseja e anseia. Quem está comigo, diga amém. Então, você percebe que, vamos lá na carta de Pedro, em nome de Jesus. 2 Pedro, só para enfatizar, eu quero embasar com bastante clareza isso, para que fique claro quando chegarmos ali em Apocalipse. 2 de Pedro, capítulo 2. Por isso, nesse tempo, irmãos,
O nosso crivo, olhe para mim por bondade, o nosso crivo, a nossa régua, o nosso entendimento precisa exceder a linha das emoções e entrar na linha da razão bíblica. Eu posso ouvir um glória a Deus? O nosso entendimento precisa exceder a linha do racionalismo, do emocionalismo, e entrar em um ambiente racional, de uma fé racional, de uma fé clara, de uma fé convicta, de um culto racional e não emotivo ou emocional. O crivo que precisamos carregar nesse tempo, nessa estação, pastora Denise, é o crivo da palavra. É o crivo do está escrito. Tem alguém aqui comigo? Eu quero lhe falar com todo carinho e respeito do mundo, porque diante de mim tem pastores que eu amo, tem pessoas que eu amo, tem pastores que eu admiro, amo, com muito amor eu digo isso para você. O que você pensa não me interessa, o que você acha não me interessa, o que me interessa ainda é o que está escrito. Jesus não venceu o diabo pelo que ele achava. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito. Satanás foi tentar Jesus no deserto, e Jesus não venceu ele pedindo: pelo amor de Deus, pare com isso. Olha, não, eu não quero fazer porque eu não desejo, não. A resposta de Jesus, enfática e contundente a cada palavra, a cada convite das trevas era: está escrito. Então eu te digo uma coisa, querido, querida, meu irmão e minha irmã: quem não souber o que está escrito nesse tempo, vai dar lugar às suas emoções. Quem não souber o que está escrito nessa estação, vai dar lugar a ensino e a doutrina de demônios. Quem não souber o que está escrito vai perecer nessa estação. Eu faço um apelo a você: entenda e pratique o que está escrito. Jesus ainda se move sob o que está escrito. Fala para o teu vizinho assim: tem que estar escrito. Fala com ele: tem que estar escrito. Não, eu posso te pedir uma coisa. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é só para você me ajudar a pregar, amém? Só para você me ajudar a pregar. Fala para o teu vizinho: não te interessa se você gosta, interessa se está escrito. Sempre vai ser assim, meu irmão. Sempre vai ser assim. Em Apocalipse está escrito: eles o venceram por causa da profecia e do sangue de Jesus. O que é a profecia? É o está escrito. É o está escrito. A profecia é o que está escrito. Eles o venceram por causa da palavra do testemunho, está escrito, e por causa do sangue de Jesus, amém? É pela palavra do testemunho e pelo sangue de Jesus. É a palavra do testemunho e o sangue de Jesus. É a palavra do testemunho e o sangue de Jesus. Eu vou continuar até você cansar de ouvir isso. É a palavra do testemunho e o sangue de Jesus. Não é o que você acha, o que você quer. É a palavra do testemunho e o sangue de Jesus. Isso ainda está de pé, meu amigo. Isso ainda está de pé, minha irmã. Eu lhe faço um apelo em nome de Cristo Jesus: guarde o teu coração, para que ele não seja contaminado com aquilo que não está escrito, porque isso pode comprometer a nossa eternidade. 2 de Pedro, capítulo 1. Assim, olha Pedro falando. Parece que Pedro está replicando o que Paulo falou a Timóteo. Ele está dizendo: no entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro está advertindo que os falsos mestres e os falsos profetas surgiriam também entre vocês. Eu quero te falar que essa palavra de Pedro não é um comício num baile funk. Eu quero te dizer que essa palavra de Pedro não está sendo dirigida à torcida do Botafogo nem do Vasco da Gama. Eu quero te dizer que essa palavra de Pedro está sendo liberada para crentes. Pedro está se dirigindo à igreja e dizendo: entre vocês
surgirão falsos mestres e falsos profetas. Eu tive um pastor no seminário teológico, e ele falava uma coisa que, e até hoje eu carrego isso, e olha que tem mais de 10 anos isso. Ele dizia assim: Ketri, a Bíblia Sagrada é a mãe das heresias. Parece forte, né, Sandro? A Bíblia Sagrada é a mãe das heresias. Então, da mesma maneira que vocês estão me olhando, a gente olhava para ele na sala de aula. E aí, pastor Giovanni, ele dizia assim, e eu vou dizer por quê. Aí ele começou a pensar elementos do russelismo, ou seja, dos testemunhos de Jeová. Ele começou a pensar elementos do catolicismo. Ele começou a pensar elementos do adventismo. Ele começou a pensar elementos de várias seitas. E todas elas foram extraídas das Escrituras. Então sempre, como sempre das outras vezes, ele estava coberto de razão. A Bíblia Sagrada é a mãe das heresias. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Não se impressione com alguém com a Bíblia na mão ou com uma Bíblia aberta. Se impressione com alguém com uma Bíblia dentro do coração. Se impressione com alguém que traz no seu espírito a pureza de Cristo, a verdade da palavra e o amor do Espírito. Isso sim é que deve nos impressionar. Eu posso ouvir um amém? E como nós estamos falando de doutrina, de ensino, e também estamos falando dos últimos dias, eu queria agora, depois desse breve apontamento, depois dessa breve introdução, começar a ministrar aquilo que Jesus colocou no meu coração para dividir com você. Vamos lá em Apocalipse comigo, em nome de Jesus. Então, dito isso, que nos últimos dias teríamos doutrinas falsas, que nos últimos dias teríamos doutrinas enganadoras, que nos últimos dias teríamos ensinos venenosos, e estes surgiriam de dentro da igreja. Dito isso posto, eu quero falar de 3 que estão lá no livro de Apocalipse, contudo são muito mais presentes do que você imagina. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 até Apocalipse capítulo 3, até o versículo 22, você vai ver nesses 2 capítulos as cartas às 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia que compreendem hoje a igreja de Jesus na sua totalidade. As 7 igrejas, ou essas 7 igrejas, elas vão falar de 7 tempos históricos da igreja de Cristo, terminando com a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna e autossuficiente, que profeticamente aponta para a igreja desse tempo. A igreja morna que acha que tem tudo, a igreja morna que confia na força do seu braço, a igreja morna que não é fria nem quente, não é barro nem tijolo, que não é nada, ela é cinza. A igreja que não tem parâmetro, a igreja morna, sabe? É a igreja dos últimos dias, é a igreja que vivemos hoje, em maneira geral, ou de maneira geral. Porém, essas 7 igrejas também falam de 7 tipos de pessoas que hoje estão dentro das igrejas. A gente não vai falar de tudo, amém? Para ficar claro, mas vamos rapidinho, só para você entender. Capítulo 2 ali, verso 4: tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso recebe essa dura repreensão do Senhor. Olha, vocês são legais, as obras de vocês, segundo as últimas obras, são maiores do que as primeiras. Vocês são tudo gente boa, olha, vocês são tudo bacana, viu? Mas eu tenho contra vocês uma coisa. João está dizendo: vocês perderam o primeiro amor. Irmãos, está cheio de crente que perdeu o primeiro amor. Está cheio de crente que quando nasceu para Jesus, irmão, evangelizava poste. Nasceu para Jesus, irmão, falava de Jesus para todo mundo, queria trazer todo mundo da família para a igreja, pastor Giovanni. Mas o tempo foi passando e esse amor foi esfriando. E hoje, essa igreja abandonou o primeiro amor. Então o primeiro tipo de pessoas que nós temos na igreja hoje são pessoas que abandonaram o primeiro amor.
são pessoas que deixaram o primeiro amor. Só para você entender, vamos lá, capítulo 2 ainda. Capítulo 2, verso 9. Verso 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ele está falando para os crentes de Esmirna. Eis que o diabo já está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Quem aqui está sendo provado ou já foi? Eu não estou falando de prisão, estou falando de prova, de luta, pau quebrando, meu amigo. Quem aqui já foi? Agora é hora de dar um grito e dizer: eu! Dá um grito, Otto. Não dá, perdão, desculpa, Otto. Perdão. Aí ele continua, final do versículo 10: seja fiel até a morte, eu vou dar para você a coroa da vida. Então, aqui ele está falando de um tipo de crente que foi colocado à prova, de um tipo de crente que foi preso, de um tipo de crente que está sofrendo perseguição, que está sofrendo luta, que está sendo posto em tribulação. Vamos lá, a partir do verso 12 agora. A partir do verso 12. Tenho, porém, contra ti, verso 14, algumas coisas estão aí no meio de vocês, os que sustentam a doutrina de Balaão. E essa aqui é uma das doutrinas que eu quero falar nessa noite. É um dos ensinos, é uma das doutrinas da igreja dos últimos dias. Mas só para você entender que as cartas às 7 igrejas, elas falam de 7 tipos de crente que estão dentro da igreja hoje, que abandonaram o primeiro amor, que estão sendo postos à prova, que estão sendo atribulados, que estão mornos e por isso estão sendo vomitados. Só para você entender que o cenário é muito mais abrangente do que o que a gente imagina. Essa fala não era para aquela igreja, essa fala é para mim e para você. Eu posso ouvir um amém? Essa fala é para nós, irmãos. Essa fala é para a igreja desse tempo. Repito, teologicamente, a igreja desse tempo é a igreja de Laodiceia, é a última, é a igreja do arrebatamento, é a igreja morna, é a igreja que não é fria e nem quente. Mas profeticamente, existem 3 doutrinas que marcariam os últimos tempos da igreja de Jesus na terra. Existem 3 ensinos aqui que marcariam a igreja de Jesus nos últimos dias. Primeiro deles, vem comigo para a gente começar a pregação. Capítulo 2, verso 5. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Lembra-se, pois, de onde você caiu. E ele continua: arrepende e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vai, verso 6. Há, porém, uma coisa a seu favor, ele está dizendo: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Em uma outra tradução, vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas. Não sei se você tem essa tradução aí. Você odeia a doutrina dos nicolaítas, como eu também odeio. Repete comigo: doutrina dos nicolaítas. Era o primeiro ensino que o Senhor combate nas 7 igrejas. A doutrina dos nicolaítas. Quem era Nicolau? Nicolau era um grego que havia se convertido, e ele era um prosélito. Você sabe o que é prosélito? Quem aqui sabe o que é proselitismo? Levanta a mão, por favor. Só a Ketri. Por isso que eu vou falar porque eu aprendi com ela. Ensinou, tá vendo? O que é um prosélito? Um prosélito, esse cara, segundo alguns estudiosos, ele praticava contra ou na igreja de Antioquia o proselitismo. Ele praticava o proselitismo dentro daquela igreja. E o que significa ou o que é proselitismo? Proselitismo, me corrige, Denise, se eu estiver errado. Irmãos, para quem não sabe,
Não vou falar não. Não pode não, né, pastor? A pastora Denise foi minha professora na escola bíblica quando eu converti. É verdade, gente. Tô falando sério. A irmã ali está olhando. Cadê aquela velhinha de bengala? O que é um prosélito? Um prosélito é uma pessoa que deseja carregar pessoas atrás de seus ensinos. Um prosélito é alguém que deseja coibir pessoas a fazê-las pensar, agir e se mover do jeito que ele faz. Os nicolaítas, ou Nicolau, ele havia praticado proselitismo na igreja de Antioquia. Ele havia desviado e afetado muito a igreja de Antioquia com a sua ou os seus ensinos, afastando pessoas do caminho da fé. Então, o que é a doutrina dos nicolaítas? Pessoas que estão costumeiramente afastando pessoas daquilo que Jesus está querendo fazer na terra. Tem alguém aqui? Nicolaus, ou Nicolau, era um homem que carregava a graça do relacionamento, porém afetava negativamente pessoas que se relacionavam com ele, por causa de uma movimentação e de uma revelação contrária aos ensinos da igreja do primeiro século. Nicolau, ou Nicolaus, havia feito um estrago na igreja de Antioquia. E o Senhor, Ele parabeniza a igreja de Éfeso dizendo assim: vocês odeiam a obra ou o ensino dos nicolaítas, e o que me mais ministra é como eu também odeio. Desculpe se tiver algum Nicolau por aqui de nome próprio, nada contra você, mas Nicolau, teologicamente falando, era um homem que arrastava pessoas ao seu bel prazer para onde queria, não concordando com os ensinos da sã doutrina da palavra de Deus. Tem alguém aqui comigo hoje? Querido, outra definição para Nicolau, sabe qual é? O nicolaísmo significa domínio do povo. Se você quiser anotar, anote, isso pode te enriquecer depois. Nicolau ou nicolaíta significa governo do povo, ou domínio do povo. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja de Cristo não é democrática, ela é teocrática. As 7 cartas, embora sejam para 7 igrejas distintas, com 7 ensinamentos distintos, com 7 repreensões distintas, 7 não 6, porque uma não ganhou nenhum tipo de repreensão, nomes distintos, muita coisa distinta, mas uma coisa era comum. E eu vou ler só um versículo, capítulo 2, verso 1. Projeta para mim, produção, por favor. Capítulo 2, verso 1. Isso aqui que a gente vai ler está presente nas 7 igrejas. Isso aqui que a gente vai ler está presente nas 7 cartas das 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Repete comigo. A igreja tem um anjo que a representa. Tem alguém aqui? A igreja tem um anjo que a representa. A igreja, ela é constituída do povo santo de Deus, mas a igreja tem um anjo que a representa. E isso o Senhor deixou muito claro nas 7 cartas às 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo e Laodiceia. Ao anjo da igreja. Deus não é democrático, Deus é teocrático. Quem está entendendo, diga amém.
Diga assim: nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Amém? Essa não é uma noite de pregação, é uma noite de ensino. Eu espero que seja, né? Então Deus tem em cada igreja um anjo que a representa. Eu não estou falando de um ser sobrenatural, eu estou falando do líder, estou falando do pastor da igreja. E agora, os pastores, eles têm o encargo de gerir e não de governar com mão de ferro a igreja de Cristo. Eles têm o trabalho de gerir a noiva do Cordeiro para apresentá-la ao noivo no dia do casamento. E eu falo para o pastor Gustavo, pastora Ana, pastor Giovanni, pastora Denise, pastora Catherine, pastor Fábio. Tem mais algum pastor aqui hoje? Eu falo para nós pastores: a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, mas Ele nos entregou para cuidarmos dela, e a responsabilidade diante de Deus é nossa, queridos pastores. Não é das pessoas, é nossa. Nós vamos responder diante de Deus pela igreja que nos foi confiada. Eu falo com muito amor a vocês que caminham comigo, que isso fique claro para nós. A responsabilidade é nossa. A doutrina dos nicolaítas tem a preeminência de pôr o povo no governo, de pôr o povo sob autoridade. Não há em todo o Novo Testamento uma palavra de Deus, seja as cartas pastorais, as epístolas gerais, os evangelhos, não há nenhum apontamento na palavra de que o povo governa a igreja. Quem governa a igreja é Cristo, através do cabeça que ele chama de anjo. Todo corpo com mais de uma cabeça é anomalia. Todo corpo com mais de uma cabeça é... Nem Frankenstein tinha mais de uma cabeça, tinha uma só. E olha que era uma anomalia. Todo corpo que tem mais de uma cabeça, você quer... Deixa eu te mostrar aonde ele está. Vamos lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse. Você está comigo? Amém? Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 13. Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quantos chifres? 10. Quantas cabeças? João chama de quê? João chama de quê? João chama de quê? De quê? Besta. O que tem mais de uma cabeça é besta, meu amigo. O corpo de Cristo tem uma cabeça só. O corpo de Cristo tem só uma cabeça, que é Cristo, e depois aqueles que Ele constituiu. Apocalipse capítulo 12, verso 3. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão. O quê? Grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Mais uma vez, um dragão. Aquilo que tem mais de uma cabeça é o dragão. Aquilo que tem mais de uma cabeça é a besta. A igreja de Cristo tem uma cabeça, e o corpo se move pelo governo da cabeça. Amém, Giovanni? O corpo se move pelo governo da cabeça. A doutrina dos nicolaítas é a doutrina do povo. Quem manda aqui são as pessoas. Não, essa não é a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso.
Segunda doutrina de Apocalipse. Vamos lá comigo? Apocalipse capítulo 2, verso 13. E o que é legal é que o Senhor falou assim: vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas, e eu também odeio. Eu também odeio. Cristo também odeia. Cristo também odeia. Não só João, Cristo também odeia. Então, Apocalipse capítulo 2, segunda doutrina dos últimos tempos. Qual é a primeira? Vocês estão com fome, é o cheiro da pipoca, só pode ser. Qual é? Quem está fazendo pipoca agora? Eu te repreendo. Tira a atenção, velho. Nem a Márcia não, né, Kéter? Sandro, vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Queimou a primeira Márcia. Márcia que estava fazendo pipoca. Ela está comendo ainda no culto. Meu Deus, gente. É o fim do mundo. Qual era a primeira doutrina do Apocalipse? Nicolaítas. Proselitismo. Arrastar as pessoas. Governo do povo. O nome disso é nicolaíta, irmão. E o Senhor disse: eu odeio isso. Cara, aprenda uma coisa. Vamos estudar junto aqui, William. A gente tem que aprender a odiar o que Jesus odeia. E aprender a amar o que Jesus ama. Amém? A gente tem que aprender a odiar o que Jesus odeia e amar o que Jesus ama. Ainda que aquilo que Ele odeia você goste, cuidado. Você pode estar arrumando um problema. Odeia o que Ele odeia e ama o que Ele ama. É melhor, é mais seguro. Segunda doutrina do Apocalipse, capítulo 2, verso 13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, esse versículo, o Senhor está elencando a prática daquela igreja. Olha, vocês ficaram firmes, vocês se conservaram íntegros, vocês estão habitando aí onde está o trono do diabo, e vocês estão aí grandão. Eu não vou entrar no contexto histórico, não é isso que eu quero fazer aqui, mas existe um contexto histórico dessa palavra. Mas ele continua, o próximo versículo dói a alma. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Essa história está estabelecida em Números capítulo 22, 23 e 24. Em casa você lê Números capítulo 22, 23 e 24. O que Balaão fez e etc. Mas a doutrina de Balaão, o ensino de Balaão está ligado a mamon, está ligado a dinheiro. Essa doutrina que afetava a igreja de Pérgamo tem afetado a igreja de Jesus nesse tempo. Porque Balaão foi comprado para profetizar por dinheiro. Abraão, foi mal aí, velho. Balaão, ele foi alugado para profetizar por grana, por dinheiro. Então a doutrina do benefício próprio, a doutrina do dinheiro, pessoas estão achando que igreja é lugar de ganhar dinheiro, igreja é lugar de perder a vida. Igreja não é lugar de ganhar
ganhar dinheiro. Evangelho não é comércio, igreja não é shopping, pastor não é gerente de venda para ficar te oferecendo uma promoção na sua bênção. Igreja é o lugar aonde a cruz está aqui todo dia para você sair daqui carregando ela. Igreja é o ambiente dos santos ouvirem a palavra de Deus, serem ativados, animados, confortados, consolados, confrontados em seus pecados. Mas a doutrina de Balaão, que traz consigo nesse tempo interesse pessoal, autopromoção, apego a coisas financeiras, apego a dinheiro, homens que profetizam por dinheiro, homens que estão atrás de pessoas ricas, homens que estão dissociando a pessoa humilde da pessoa próspera, homens que estão dissociando pessoas por causa da conta bancária, por causa do dízimo. Eu louvo a Deus, irmãos, por essa casa. O Giovanni falou uma coisa no almoço sábado que me ministrou profundamente. Ele falou: nós carregamos o mesmo espírito. A casa Aba, a casa da paternidade, nós carregamos o mesmo espírito, o mesmo DNA. Nós queremos amar as pessoas sem se importar com quantos que elas ganham ou com aquilo que elas dizimam. Esse é o nosso coração. Esse é o coração dos pastores de vocês. Esse é o coração dessa casa. É o coração da igreja de Anchieta. Ah, irmão, se eu pudesse falar o que a gente faz lá, né, Ketri? A gente não precisa falar. Deus é nossa testemunha. Deus é nossa testemunha. Sabe, irmãos, essa casa, os líderes dessa casa, e falo por nós lá em Anchieta, o nosso desejo é pregar o evangelho do reino de Deus e mais nada, e mais nada, e mais nada. A doutrina de Balaão busca benefício pessoal, autopromoção, engrandecimento pessoal, dinheiro, grana, poderio econômico. Essa é a doutrina desses dias. Essa é a doutrina dessa estação. Infelizmente, eu já estou terminando, a doutrina de Balaão tem ganhado espaço. Mamon tem ganhado espaço. Eu quero dizer uma coisa para vocês: ministério não dá lucro, ministério dá preocupação e dor de cabeça. Ministério não dá lucro não, irmãos. Monastério dá. Amém? Monastério dá. Ministério não. Ministério dá trabalho. Ministério é para morrer todo dia. Ministério é para morrer todo dia. Volta lá em Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, verso 5. Sabe, queridos, por que é tão bom pregar aqui? Porque é como pregar em Anchieta. Estar aqui é como estar lá. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito, cara. É o mesmo espírito. É o mesmo coração. Capítulo 6, verso 1. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes, não, vai, passa, eu quero, vai para o verso 5, eu acho. Isso, final do verso 5. Os quais pensam que a piedade aqui é o amor, é o ministério. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, piedade não é fonte de lucro. Igreja não é para ganhar dinheiro. Igreja é para morrer por amor a Jesus. Não ande atrás de quem quer o seu dinheiro. Ande atrás de quem quer a sua eternidade. Ande. Se você encontrar alguém que ama você e não o seu dinheiro, cola com essa pessoa. Se você encontrar alguém que ama você e não ama o seu dízimo, cola com essa pessoa. Se você encontrar alguém que ama você pelo que você é e não pelo que você possui, cola com essa pessoa.
Se o pastor Gustavo e a pastora Ana Paula não forem, essas pessoas vão embora daqui hoje, terminando o culto, fala: pastor, eu quero ir embora, porque eles não servem para te pastorear. Mas se eles forem, essa pessoa, fala com ele assim: meu amigo JJ, sabe o que é JJ? Geral junto. Porque é difícil, é muito difícil. A doutrina de Balaão tem arrebentado ministérios. A gente precisa acabar, que vocês estão tudo cansados querendo comer pipoca. Amém? Qual é a primeira doutrina? Qual é a segunda doutrina? Balaão, Mamon. Vamos lá, Apocalipse, volta lá, capítulo 2, verso 18. Irmão, a chapa está quente, hein? Oh, Jesus, abençoa, Senhor. Guarda, livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Traz livramento de morte, seja lá onde for que aconteceu isso. Pai, nós queremos abençoar as famílias envolvidas nesse acidente. Nós queremos pedir ao Senhor: guarda as casas, guarda as famílias, Senhor. Libera a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que ninguém parta sem a salvação, Pai, em nome de Cristo Jesus. Não permita que ninguém parta sem te conhecer, Senhor, o único e verdadeiro Deus. Nós abençoamos essas famílias em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa ele aqui, fica tranquilo. Juninho, vem tranquilo. O sonho é top. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 18, para a gente terminar. Ao anjo da igreja em Tiatira. Prestou atenção? Ao anjo da igreja em Tiatira. 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 Escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as suas obras. Você percebe que em todas as 7 igrejas, isso aqui é pontual. Conheço as suas obras. Conheço o que você está fazendo. Eu conheço você. Eu conheço as suas obras. Meu irmão, se Jesus falasse para você hoje: eu conheço as suas obras, Ele estaria dizendo o que sobre elas? Se Jesus, obras aqui é o que a gente faz, tá? Obra de trabalho, de obrar, de trabalhar. Conheço as suas obras. Fabinho, eu conheço as suas obras. O que Ele diria das suas obras? Não precisa falar. Entendeu? Maico, conheço as suas obras. O que Jesus, pontinho, mano, o que Jesus falaria daí para frente? Ele conhece as suas obras. Fala isso para o teu irmão. Ele conhece as suas obras. Ele conhece. Ele diz assim para a gente encerrar: conheço as suas obras, que você realiza, o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. E as suas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Olha que legal, mano. Se Jesus continuasse assim, hein, Giovanni? Tem que ajeitar de novo o voto. Conheço as suas obras. Você começou pequeno, mas tu tá grandão, maluco. Olha, a sua fé, seu serviço, tu é brabo. Sua perseverança, tu é brabo mesmo, você é bom. Sei que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Você melhorou, você rompeu, mano. Você cresceu. Suas últimas obras são mais numerosas. Você amadureceu, você agora está top. Mas aí ele vai agora chamar no cantinho do pensamento: tenho, porém, contra ti o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Terceira e última doutrina de Apocalipse, a doutrina de Jezabel. Se você estudar esse principado nas Escrituras, isso aqui, irmãos, não era uma mulher, uma irmã lá da igreja, pode ser uma irmã Jezabel. Imagina. Imagina acabar o culto, abraça seu irmão, a paz de seu irmão Jezabel. Deus me livre, guarde 3 vezes. Não era o nome próprio, irmão. Isso aqui era um espírito que atuava, que operava na igreja de Tiatira. Era um espírito. E para você entender melhor esse espírito, a gente teria que ir lá em 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis. Mas nós demandaríamos tempo. Um dia a gente pode fazer um estudo aqui, pastor Gustavo. Estou me convidando novamente, porque eu vim aqui por um convite meu. Eu me autoconvidei para pregar aqui hoje. A minha vida é dura, irmãos. Minha vida é dura. Eu não queria não. Mas Jezabel não era uma pessoa. Jezabel era um espírito que estava operando dentro da igreja de Tiatira. E esse espírito tinha como operação algumas coisas. Preste atenção. Primeiro, anote se você estiver anotando. Domínio, controle da vida das pessoas. Jezabel, ela controlava o reino de Acabe. Jezabel controlava o governo de Acabe. Jezabel, ela usa o abuso de autoridade, o controle e o domínio para gerir e governar a vida das pessoas. No aspecto espiritual, Jezabel, ela não faz discípulos de Cristo ou para Cristo, ela faz discípulos para si mesma. O governo jezabélico, através da vida de uma pessoa, vai produzir medo e não respeito, vai infundir medo e não honra, vai promover medo, insegurança e não desejo de estar perto, de partilhar a vida. A igreja brasileira foi solapada por esse espírito em muitos aspectos, e hoje, para a glória de Cristo Jesus, a igreja está abrindo seus olhos e entendendo que esse espírito, que esse tipo de movimentação é muito mais do que ensino, é governo, é mandatarismo, é manipulação sentimental, emocional e espiritual de pessoas. Jezabel trafega no ambiente da manipulação, fazendo com que pessoas façam o que ela quer, no tempo que ela quer, do jeito que ela quer. Essa semana a pastora Ketra e eu fomos atender uma jovem lá da igreja. E essa jovem me procurou no início do ano para ir embora de Anchieta. Ela me procurou e disse: pastor, Deus me deu uma palavra para ir embora, para ir para tal lugar. E aí ela foi falar, foi circunstanciar aquela fala dela, foi falar por quê, etc, etc. E aí então ficamos ouvindo. E a pastora Ketra não estava da primeira vez que eu a atendi. Aí estávamos ela, a mãe dela e eu. E aí, então foi engraçado. Isso foi em fevereiro desse ano. E aí Deus me deu uma palavra, irmãos. Deus me deu uma palavra no Evangelho de Lucas, na parábola da figueira plantada numa vinha, Mila. E aí no final daquela parábola o texto diz exatamente isso: deixa mais um ano, se der fruto, tudo bem, se não der fruto, manda cortar. Vocês lembram desse texto? Deixa mais um ano e tal, lembra desse texto? Lucas capítulo 13 ou 15, um negócio assim. E aí eu dei essa palavra para ela, falei com ela: fica mais um ano, Deus está me dando uma palavra para você, fique mais um ano. Porém, disse eu, é um conselho e não uma ordem, porque eu não dou direção em sua vida. Quem dá direção a você é o Espírito Santo. Eu dou conselho. A vida é sua e você faz o que bem entender com ela. Esse é o princípio do discipulado correto. Jezabel não. Jezabel vai dizer assim: Tatiana,
faça isso que eu estou mandando, do jeito que eu estou mandando, porque essa é a palavra de Deus para a sua vida. Isso é demônio. Me dá um sinal, pastor, te dou. Quem quiser vir após mim, quem quiser, fala para o teu vizinho, é quem quiser, é quem quiser. O jovem rico foi? Pedro foi? Não foi não? E o jovem rico foi? Não. Então uns ele chamava para ir e ia, outros ele chamava para ir e não ia. A pastora Ketri falou do gadareno aqui. Quando Jesus acabou a sessão de descarrego com o gadareno falou assim: agora eu quero ir atrás do Senhor. Jesus falou: não vai não, volta para os teus, dá testemunho do que Deus fez com você. Uns queriam ir e ele falou: não vai. Outros não queriam ir e ele queria que fosse. E outros eles queriam que fosse e foi mesmo. Mas Jesus nunca obrigou ninguém a fazer o que ele mandava. Por quê? Porque o reino de Deus é para quem quiser. É para quem quiser. Tem alguém me ouvindo? É para quem quiser. É para quem quiser. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser, é para quem quiser, meu amigo. É para quem quiser. Então falei com aquela moça, disse: menina, isso não é uma direção para você, é um conselho. Porque aqui tem paz. Aqui não tem Jezabel. Aqui tem paz. O filho pródigo fez uma coisa boa, Omar, quando pediu a herança antes do tempo. Provérbios diz que quem pede a herança antes do tempo é sem juízo. O que era pedir a herança antes do tempo? Era matar o pai. Ele estava dizendo: pai, me dá a minha parte da herança, porque entre outras, trocando em miúdos, para mim o senhor morreu. Então me dá a minha parte da herança, vou viver minha vida. O que o pai fez? O pai ficou chorando. Ô menino, papai gosta tanto de tu. Ô meu bebê, coisa linda de papai. O pai ficou chorando atrás dele? Não. O pai falou: se você sair daqui, você é um maldito. Ele falou isso? O pai falou: toma, leva. Mas todo dia ele ficava na janela, porque filho sempre volta. Todo dia ele ficou esperando, mas não se meteu no destino do filho. Pais não se metem no destino de seus filhos. Jezabel manda Denise, pastora Denise. Jezabel dá ordem, Jezabel manipula emocionalmente e espiritualmente. Essa doutrina solapou muitas igrejas, e eu e você vimos isso. Pastora, já estou terminando. Quando a senhora fica de pé é o sinal, né? Nós vimos isso acontecer no Brasil. Homens mandando na vida de outros homens. Pastores querendo mandar na vida das suas ovelhas. Pastores querendo dar ordem naquilo que as ovelhas têm que fazer. Não sigam pessoas assim. Isso não tem respaldo nas Escrituras. O dia que o pastor Gustavo fizer isso, vai embora dessa igreja. Eu falo isso como pastor dele. Vai embora daqui. Isso não é do Espírito Santo. Isso é de Jezabel. E então aquela menina foi embora. Foi embora e tal. Aí meu filho casou semana passada. Aí ela veio para o casamento. Aí conversa vai, conversa vem. Pastor, eu queria conversar com o senhor e tal. Aí ela marcou também com a Ketri. Aí fomos conversar. A Ketri, eu e ela. Ela falou assim: Deus me deu uma palavra para voltar. Deus é bom, gente. Aí eu fiquei: amém, irmão. Aí as mulheres sempre falam primeiro, né? Aí eu falei: pastora Ketri, pode falar a senhora. Aí a pastora Ketri veio de Gênesis a Apocalipse, né? Da QG dela, ela veio costurando. E ela veio. E eu quietinho fiquei quietinho, me li aí. Quando a Ketri acabou de falar, eu falei: você lembra da palavra que o Senhor nos deu nessa mesa e nessa sala? Ela disse: não. Aí eu abri. Aí quando eu li essa frase, deixa mais um ano, ela falou assim: agora eu lembro. Eu falei: você lembra, né? Pois é, filha.
Nós precisamos ensinar as pessoas a pensar e não fazer o que a gente está ordenando. Ela deu uma volta de 9 meses no deserto. E aí no término da nossa conversa eu falei assim: você vai voltar quando? Ela falou assim: eu vou voltar dia 23 de dezembro. Ainda esse ano ela está voltando. Por quê? Porque Deus honra a palavra que vem da boca dele. Eu não precisei dizer faça porque eu estou mandando. Fique porque é uma ordem minha. E se você for embora, você está em desobediência. Nada disso. É problema dela. Mas o que eu aprendi? E eu quero encerrar. Alianças de verdade são provadas em ambiente de liberdade. Anota isso, Denise. Estou brincando, você não precisa anotar nada do que eu falo. Alianças de verdade são provadas em um ambiente de liberdade. Se eu tiver tenho que te dar uma ordem, e você tiver que provar que tem aliança comigo, porque você obedece uma ordem, você não tem aliança comigo. Mas se eu te der a opção de escolher, e você entender que o que sai da minha boca é uma palavra de Deus, e você prontamente dizer: não, pastor, eu vou caminhar, aí nós temos uma aliança. Para encerrar minha fala, Deus botou 2 árvores no jardim, sim ou não? E qual foi a ordem de Deus? Não coma daquela lá não, porque se tu comer tu morre. Mas não tinha um Rottweiler, não tinha um dragão de 7 cabeças e 10 chifres em volta daquela árvore, não tinha uma cerca elétrica, não tinha nada, a árvore estava ali. Porque Adão teve que provar a aliança com Deus num ambiente de Aí Adão, você conhece a história, vai lá, come do que não tem que comer, faz o que não tem que fazer. O pau quebra na cabeça dele. Eu termino dizendo: quando Adão comeu o fruto da árvore, que não podia, aí sim Deus botou querubins na porta do jardim para ele não comer de novo. Quando o homem quebrou a aliança, Deus botou segurança na porta. Mas enquanto o homem tinha aliança, ele tinha Deus só precisa botar segurança quando você quebra a aliança. Enquanto você não quebrar a aliança, você tem liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para escolher. Romanos capítulo 14. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu falo isso com muito temor e muita humildade, irmãos. Deus me deu a graça de servir o pastor Gustavo, a Ana Paula, de servir o pastor Giovanni, a Denise, de servir a pastora Ketri, o Johnny, de servir mais 1, 2, 3, 4, 5 pastores fora daqui que eu cuido. Eu estou falando com muito temor isso. A nenhum deles eu tenho autoridade de cobrar e de mandar. O meu trabalho é ensiná-los a palavra de Deus. E no nosso ambiente de liberdade, a gente prova a nossa aliança. Vamos ficar de pé. Por favor, é claro. Sabe, irmãos, Jezabel domina, Jezabel governa, Jezabel quer mandar na sua vida. E Jesus não, Ele quer te instruir na palavra. Quantas pessoas não caminharam com Jesus, irmãos? Quantas? Quantas pessoas não andaram com Ele? Muitas. E Ele não as obrigava a isso. Quantas pessoas disseram não para Ele? E Ele não as obrigava a isso. O Evangelho, ou no Evangelho, o jugo é suave. E o fardo foi Ele que disse isso. No Evangelho de Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. João 10, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouvem a minha voz e me seguem. Sabe o que define uma ovelha? É ouvir a voz do seu pastor e segui-lo. Sabe o que define um bode? A força do pastor
é empurrar ele para algum lugar. A ovelha ouve e segue. O bode é isso aqui, ó. Bora, velho. Bora, bodão. Bora. Tem que empurrar. Quando você não empurra, você tem que segurar, você tem que trazer, você tem que proibir, inibir, coibir. Por isso que o pastoreio de Jesus é de ovelha, o de Jezabel é de bode. Jezabel pastoreia bodes, Jesus pastoreia ovelhas. Ninguém aqui manda na sua vida, você é livre para escolher o seu caminho. Mas você sempre terá dessa casa você sempre terá 4 Cs: conversa, conselho, confronto e conforto. Isso é discipulado. Conversa, conselho, confronto e conforto. Tatiana, ninguém manda em você aqui a não ser o seu marido, a quem você deve obedecer. Nós somos instrutores. Se temos aliança, você vai entender o que sai da nossa boca. Se não temos aliança, você não vai entender. Cuidado com os nicolaítas, cuidado com Balaão e cuidado com Jezabel. São 3 doutrinas que têm arrebentado a igreja nesse tempo. Mas eu quero declarar em nome de Cristo Jesus que a casa Aba está guardada pelo sangue de Cristo. Eu quero declarar em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhinhos, por favor? Eu quero declarar no poder do nome de Jesus que a casa Aba está guardada pelo sangue de Cristo. Eu quero declarar que cada pessoa desse rebanho está guardada com o sangue da cruz do meio do Calvário, contra os nicolaítas, contra Balaão e contra Jezabel. Eu quero declarar que a sua família, o seu ministério está guardado contra Balaão, contra os nicolaítas e contra Jezabel. Eu quero declarar no poder do nome de Jesus que o seu coração está vacinado contra Balaão, contra os nicolaítas e contra Jezabel.